Bom dia a todos. Bem-vindos a esta mesa redonda que será dedicada à habitação nobre em Portugal. Muito breve, de maneira muito sucinta, vou apresentar os nossos três intervenientes das Universidades Nova de Lisboa e Coimbra. Esta mesa redonda desenrolar-se-á em ordem cronológica. Vamos começar com uma intervenção de Luísa Trindade, em português, que é professora de História da Arte, de Arquitetura e de Urbanismo na Universidade de Coimbra e que em 2021 escreveu um capítulo sobre as casas com pátio no século XVII com o seu programa. Vão buscar os fones. Muito bem. Vou terminar a minha introdução, assim terão tempo de ir buscar os fones. Vão falar-nos da cidade. Temos dois fones aqui, três. Toda a gente tem fones? Pedimos imensa desculpa, mas aparentemente não encomendaram um número suficiente de fones para a tradução, portanto, os que não têm não poderão usufruir, mas se o tema vos interessa, podem perguntar-nos qual é o tema e podem também perguntar aos vossos vizinhos. Peço imensa desculpa, mas há poucas pessoas também que não têm fones, espero. Talvez tenhamos mais fones. Peço desculpa por estes problemas técnicos. Assim, vamos fazer a parte em português mais tarde, para o caso de surgirem, entretanto, os fones, podemos equipar toda a gente e toda a gente ficar contente e poder ouvir esta intervenção. Peço desculpa por estes problemas. Vamos ver por ordem cronológica, mas penso que não vão ter problemas em acompanhar. Retomo esta pequena introdução e espero que possamos resolver estas questões. Como dizia, é especialista em História da Arte, de Arquitetura e do Urbanismo e vai fazer uma intervenção sobre as cidades e os seus componentes e a habitação nobre enquanto parte integrante do urbanismo das cidades portuguesas. De seguida teremos Nuno Senos, que é professor na Universidade Nova de Lisboa e historiador da arte e da arquitetura. Escreveu designadamente uma obra sobre o Palácio da Ribeira, que é o antigo Palácio Real situado nas margens do Tejo, em Lisboa, e escreveu também sobre o Palácio Ducal de Vila Viçosa, que pertencia ao Duque de Bragança, que também os Duques de Bragança são uma família importante em Portugal. E por fim, Hélder Carita, em princípio era o nosso último interveniente.
vamos ter que mudar a ordem, como percebeu. A habitação nobre ocupou uma grande parte da sua carreira profissional e académica. Também trabalhou sobre a arquitetura indo-portuguesa e estas trocas são muito importantes para o tema de hoje. Participou em vários congressos e colóquios sobre o tema e redigiu uma obra sobre a Casa Colonial em Lisboa e no Rio de Janeiro em 2014. Vai ser uma conferência que vai abordar a habitação nobre, porque se trata de uma habitação que exprime uma determinada potência, uma determinada eh, eh, vertente e gosto das famílias portuguesas e uma influência na arquitetura. E, por fim, sem dúvida, abordaremos os diálogos que poderão haver com estes períodos dos grandes descobrimentos e a influência que poderá ter tido nessa altura. Merci beaucoup. Muito Bonjour à obrigado. tous et à Bom toutes. dia a todas e a À todos. toutes et à tous. Alors, on avait préparé Tínhamos des présentations. preparado apresentações cronológicas, no entanto, a tecnologia força-nos a fazer algo mais pós-moderno. Vamos começar pelo meio, pelo século XVI. O que vos vou apresentar é um panorama muito rápido daquilo que se passa no âmbito da arquitetura residencial e que participa plenamente no processo de transformação que sofreram as artes e a arquitetura em Portugal. Processo que todos conhecemos, para o bem e para o mal, como renascimento. Temos que remontar a meados do século XV para encontrar os primeiros sinais de uma atenção dada às transformações estéticas que vinham da Itália e que chamamos, período a que chamamos de Renascimento. Neste caso, o senhor do castelo, o conde de Ourém, visitou a Itália duas vezes e foi no retorno da sua grande viagem em 1450 que decidiu realizar obras no seu castelo de Porto de Mós. A linguagem crescente dos sinais clássicos impressionou-a quando, da sua primeira viagem à Itália, 20 anos antes, ficou impressionado pela Itália e não foi o Renascimento que o interessou, mas sim a arquitetura militar. A partir dos primeiros anos do novo século, ou seja, do século XVI, a nova linguagem tornou-se norma, mais visível, pelo menos hoje, na arquitetura religiosa. Em Fontainebleau, perante um público maioritariamente francês, devemos dizê-lo e destacar que se trata de escultores franceses que realizaram este novo discurso em Portugal. Homens como Nicolas Chantereine, se não, mesmo que não conheçam o nome, percebem que é francês, e outro homem que se chama Jean de Rouen e que vinha, evidentemente, de Rouen. Ambos, dentre outros franceses, desempenharam um papel determinante na evolução da arquitetura artística em Portugal. A partir dos anos 1530, encontramos casas novas que adaptam a nova linguagem. Eis um exemplo importante, o do Paço dos Duques de Bragança, que está aqui no ecrã, em Vila Viçosa, que é o fruto de várias campanhas de construção que duram ao longo do século XVI, das quais a primeira que data dos anos 30, mais precisamente. Não conhecemos o autor deste projeto, porém sabemos que o Duque interessava-se pela antiguidade e colecionava inscrições epigráficas. Possuía uma das maiores bibliotecas do país, onde se encontravam livros em português, espanhol, francês, latim, grego e até em árabe. Desses livros encontrávamos, claro está, todos os títulos arquitetónicos disponíveis na sua altura. Em Lisboa, onde o tremor de terra de 1755 muito destruiu, o infeliz Castelo Almada de Carvalhais permanece o único exemplo sobrevivente, mas um pouco abandonado, porque houve vários projetos que, infelizmente, não foram a bom porto.
Não obstante o facto de estar abandonado, apresenta um pátio do primeiro renascimento português, que é o único exemplar que sobreviveu em Lisboa. Mostro-vos aqui um capitel. Ao passearem aqui no Palácio de Fontainebleau e ao observarem estes capitéis, descobrem esta linguagem, mas não sabemos quem é que concebeu este pátio. Estamos a falar de um grupo social muito diferente. Trata-se da casa do feitor português em Flandres, na Flandres, um homem que ganhou a sua nobreza não no campo de trabalho, mas no serviço administrativo da coroa. Para ele, ou seja, para este novo tipo social que emerge nos séculos XV e XVI, o Renascimento é também um discurso arquitetónico válido. Aqui estão alguns exemplos de palácios urbanos do Renascimento, ou de uma parte deles, que sobreviveram, tal como o de Luna, no norte do país, em Viana do Castelo. Escolhi uma amostragem de todo o país. Temos aqui outro exemplo, o Palácio do Grande Mestre da Ordem Militar do Crato, no sul do país. As casas de veraneio também são uma novidade deste período. Distribuem-se ao longo do Vale do Tejo, do mesmo modo que aqui em França acontece ao longo da Loire, na região de Sintra, perto de Lisboa, ou um pouco mais a sul, na região de Azeitão, onde encontramos esta charmosa Quinta da Bacalhoa, erigida sob a encomenda de Praz de Albuquerque, o filho do vice-rei da Índia. E exemplo de uma casa habitada mais frequentemente no verão, ela encontra uma das suas duas lojas a norte, contra o sol, e uma outra no jardim. O jardim, elemento obrigatório dos palácios modernos, temos o espaço de resistência, o lago, com o seu pavilhão, que é a imagem mais forte desta casa. Do outro lado da estrada, temos a Quinta das Torres, que é o mais italiano dos exemplos que escolhi. E, neste caso, abandonamos este discurso francês do primeiro Renascimento português, entrando num discurso um pouco mais ortodoxo, por assim dizer, do Renascimento italiano, do mundo do tratado da literatura especializada. Esta Terra das Torres é o exemplo mais italiano que escolhi. É um elemento mais tardio, é um exemplo do qual pouco conhecemos. É um dos problemas de estudar as casas privadas, tanto em Portugal como em todo o mundo, mas talvez um pouco mais em Portugal do que aqui em França, é que umas são privadas, não podemos entrar, outras temos acesso, mas não temos mapas, arquivos, documentos, ou seja, ficamos só com a obra para poder refletir. Por vezes podemos visitá-los, nem sempre, mas não há qualquer vista de qualidade, qualquer plano que nos permita levar a cabo o estudo. Aqui, em primeiro plano, temos um lago muito à moda italiana e que é de salientar. O italianismo do classicismo é a escolha para muitos nobres portugueses do século XVI que construem ou reconstruem e reformam os seus palácios ou castelos. É, porventura, em resposta a esta novidade, que no início do século XVI e ao longo de uma boa parte do século XVI, notamos um fenómeno de direção oposta que se traduz na reabilitação de uma série de torres medievais que tinham sido abandonadas, mas que são modernizadas e às quais se acrescenta uma extensão moderna. Este modo de reabilitação permite aos novos castelos preservarem de modo bem visível uma parte da torre antiga. Noutros casos, e talvez ainda mais eloquentes, erigimos torres de traço moderno, mas que evocam a época medieval.
Tanto umas como as outras manifestam uma vontade de afirmar, através da arquitetura, a antiguidade de uma família, e pouco importa que ela seja ou não antiga, cuja casa mostra tanto sobre a formação de Portugal, ou pelo menos deseja fazê-lo. Estas torres também nos contam a história das famílias que, contrariamente à nova nobreza dos serviços, que creio que é uma distinção importante aqui, contrariamente à nova nobreza dos serviços, estes adquiriram as suas eh, distinções no campo de batalha. E mais uma vez, pouco importa se realmente adquiriram as suas condecorações no campo de batalha ou não. É uma narrativa que criamos para nós próprios e que pode ou não ser verdadeira. O caso mais espetacular que escolhi por ser a imagem do nosso painel, o caso mais espetacular é o de Bertiandos, que estou aqui a mostrar-vos, cuja torre medieval, entre aspas, tem, foi com efeito construída no século XVI. Se bem que muitos dos elementos arquitetónicos foram alterados no século seguinte, vemos aqui o eixo central em redor do qual a casa cresceu. É, portanto, entre dois passados, o das torres medievais e o da evocação dos tempos clássicos, que se dão as escolhas arquitetónicas principais para os nobres principais do século XVI. É de terminar com uma nota breve para sublinhar que, independentemente da escolha arquitetónica, o século XVI é também, e talvez sobretudo, uma época em que se pensa e se gasta muito no conforto, no bem-estar e até no luxo, se for possível, num ponto de vista financeiro, claro está. As janelas são ainda maiores e numerosas para poder deixar entrar o ar e a luz. Quando está bom tempo, os balcões as varandas são bem-vindas para desfrutar da paisagem e do jardim. No interior, os tetos em abóboda também estão presentes e, além disso, podemos decorá-los com gesso ou com pintura. O que é válido também no caso dos tetos de madeira, que também podem ser pintados. Os programas pintados são significativos e aqui no Palácio Real de Sintra, mais do que em qualquer outro lugar. As lareiras também são uma presença indispensável nos palácios do século XVI. Servem para aquecer, claro está, se bem que é também mais simbólica do que eficaz, do que efetiva. Em quase todas as salas do castelo encontramos uma lareira que, evidentemente, não tem a função de aquecer um espaço tão grande. Por vezes pode constituir um belo objeto de arte importado de Itália a grande custo. Na armadura construída do palácio, muitas vezes se coloca-se objetos. São peças de ouro, de prata, que retêm sempre o grande protagonismo dos interiores palatinos de Portugal e em todo o lado as tapeçarias. As tapeçarias cobrem todas as superfícies dos castelos, dos pavimentos às paredes, das portas às janelas, nas camas e nas mesas de honra. São tecidos com fio de ouro e de prata ou até com peças preciosas e são um sinal eloquente de poder de compra e de estatuto social. Porém, nada iguala a das tapeçarias. O século XVI, a idade de ouro da tapeçaria europeia, em especial das casas nobres do Portugal que dela não se passam. O que as casas portuguesas têm de realmente único, aquilo que rivaliza, e que até rivaliza em certa medida com as tapeçarias, são os azulejos. Estes mosaicos de cerâmica que constituem a marca mais notável da casa aristocrática de Portugal. E aqui passo por uma visão muito sintética do século XVI em Portugal.
Obrigado. Bon, pour ma présentation, j'ai essayé de Para a minha apresentação, tentei escolher um tema específico, um caso de estudo, no qual trabalhei nos últimos anos e que me parece interessante para participar numa mesa redonda com este tema. Este tema fala da varanda. O termo varanda é uma tipologia arquitetónica varanda, a sua etimologia e as suas relações com a casa nobre. C'est à la base, moi j'ai eu une formation aussi d'architecture. Eu tenho uma formação de arquitetura e, por conseguinte, é interesso muito pelas continuidades, por vezes até para além dos estilos, que muitas vezes estão ligados a uma questão que muito me interessa, que é a identidade. A identidade, no caso da casa em Portugal, o que é que significa para além do seu estilo? O estilo sabemos e fazemos, mas há algo que, na minha opinião, atravessa muitas vezes, que é o fundo. Há um fundo na evolução da casa. Muitas vezes isto é muito ligado a um fundo natural e até metafísico, no sentido da ideia de vida que se encontra incluído nestas casas, nestas dimensões e que fazem parte das evoluções estilísticas. Travaillant sur la véranda, Ao trabalhar na varanda, no balcão francês, que era algo diferente, é um tema que muito me interessou, tanto pela etimologia, pela palavra. ça a posé beaucoup de problèmes avec les différents historiens d'art. Isto foi alvo de diferendos entre os historiadores de arte. Ah, pardon. Mais ça m'intéressait, les vérandas, ça m'intéressait parce qu'il n'existe As pas. varandas são interessantes porque a palavra não existe na Idade Média em Portugal. Não há qualquer documento que fale de varanda. E isso interessou-me porque, ao mesmo tempo, existiam muito poucos exemplos. Très important. 15e siècle, un tout petit peu N- avant, la No France século avait XV fala-se um pouco na França italiana, avec une autre, avec un fond portugais, de la péninsule com ibérique. algo de português da Península Ibérica. Varanda Esta qui varanda, n'existait pas au Portugal. que não existia em Portugal enquanto palavra, C'était très intéressant de savoir surge, e é interessante, porque surge no final do século XV e no início do século XVI, uma época muito falada do Portugal, c'est arrivé aussi, mais qui aussi dans cette question ouvre comme que un univers. esta questão dá aso a um universo. Não consigo. Bom.
duas, mas eu queria aqui. Aqui. Não. Bom. Bom, je reviens ici. Bom, já está. Ah, ok. Bom, d'accord. Bom, je vais ne pas me perdre. Je vais voir. Bom, Vou tentar não me perder. Estava a falar de identidade, da identidade da varanda, esta ideia de varanda comme parole enquanto palavra e enquanto estrutura arquitetónica. finalement, ce que je viens, petit à petit, je commence à comprendre, c'est A que pouco e pouco começo a finalement, compreender au Moyen é Âge, que na Idade il y avait Média havia outra palavra des espaces qui étaient plus ou moins para definir este espaço que tinha ou não colunas, on a découvert qu'il y a un écrivain sendo que descobrimos célèbre que par um rapport escritor dizia ao varanda eirado de vistas. Eirado, sabem, fora do eirado. como um porche, um Eirado balcão, é algo como um espaço exterior com colunas e coberto. comprendre que eirado, cette structure qu'on peut avoir, Então, eirado c'était au Moyen Âge é et uma c'est estrutura da Idade en ce Média sens e que, em certa medida, celui à dá l'évolution de Varanda origem a esta varanda au que XVIe siècle. surge no século XVI. Autre chose qui est intéressant, c'est que le Outro mot Varanda, aspecto interessante é que a palavra varanda, on discutait au XIXe, on discutait beaucoup parce que e ça no século existait XIX déjà. era muito debatido porque já existia. Et finalement, les dernières, les linguistiques, c'est encore l'énigme, c'est-à-dire grand linguistique espagnol, E Coraminos, um linguista espanhol, fez um estudo sobre a palavra, existe dans sendo que varanda existe nas línguas europeias, indo-européenne, nas línguas mais aussi indo-europeias, dans le sanskrit, parce que ça aussi, bem como no sânscrito, porque sabíamos que no sânscrito a palavra varanda existia. ça provient à cause de Varanda, de la maison coloniale. É uma questão da casa colonial, Varanda, c'est a localização da varanda nas casas coloniais pelos colonialistas ingleses. É algo que vinha da Inglaterra, mas que afinal se descobriu que vinha da Índia, mas por via portuguesa. on développe le mot Varanda, on l'exporte A palavra varanda foi desenvolvida, é exportada para as Índias. Existe uma palavra em sânscrito, contudo, varanda em sânscrito, quer seja na velha tradição europeia ou outra varanda, à préhistoire, está c'était muito une subjacente espèce à pré-história. de cercueil pour le prix Hum, des vaches. Era uma espécie de Ces cercueils caixão, qui entourent, não, qui entourent. de cerca Et ça, para as d'abord, dans vacas, le sim. sanskrit, ça Peço dans desculpa, cerca les para as vacas, limites que frontières, estabelece etc. um limite, uma fronteira, Mais c'est comme espace, c'est intéressant, c'était de langue portugaise qui mas reprend enquanto Varanda. espaço, o que é interessante é que é a língua portuguesa que vai retomar a palavra varanda enquanto espaço arquitetónico. No sânscrito não existe, não existe no espanhol tampouco, eles utilizam a palavra balcão e somos nós, portanto, os portugueses, que utilizam esta estrutura e que a desenvolve. Embora seja uma influência italiana, alguns historiadores portugueses por vezes chamam-lhe loggia, mas não é uma loggia, é uma varanda, que é uma palavra portuguesa. Todos os documentos falam de varanda, nunca foi caso de falar de loggia, Changement de signification. o que lhe co- atribui uma mudança de significado, porque loggia é uma expressão italiana, é uma outra língua, mas, no entanto, é um elemento português. Ah, bon. Non.
Et je disais qu'il y avait eirado, au XVe siècle, il y avait Donc, eirado, então, o eirado, no século XV, é foi a a structure palavra e a estrutura que encontrei et qui se trouve dans les documents et se e que trouve se aussi. encontra nos documentos. Ça, c'est un dessin du, quasi, du commencement du Este XVI tem um desenho que representa um hotel, um palácio real no século comme une XVII, espèce de petit bateau e avec ses podemos ver couleurs. aqui uma espécie Et de que dans le pequeno document, varanda com colunas, moi, j'ai beaucoup de doutes. mas eu tenho algumas dúvidas Il est ainda hoje. arraché là, parce que depuis le 19e siècle, surtout au Portugal, en No Espanha, século XIX, sobretudo em Portugal, os historiadores falam, reinterpretaram as coisas e falam sobre uma certa etimologia, sendo que para mim é muito difícil ter a certeza das coisas. Porém, encontramos então esta estrutura do século et XV, en même temps le document faisant la description. Et on appelle fazendo ao mesmo tempo o documento a descrição. cette structure qui va se perpétrer avec le varanda. Esta estrutura, que vai ser assimilada a uma varanda, mantém uma relação muito interessante com uma outra estrutura que, a meu ver, é também muito específica à Casa Nobre Portuguesa, que é o pátio de recebimento. O pátio de recebimento, mas não o pátio de honra como a francesa, que está aberto ao público. Não, este é um pátio fechado Tout un rituel de la e que maison está subjacente a um ritual da casa, que são as entradas e saídas das visitas, privée. e que são sempre visitas privadas, não está aberto ao público. C'est intéressant parce qu'un linguistique espagnol É interessante porque um linguista espanhol diferenciava o pátio, sendo um pátio central com colunas, e, por outro lado, os portugueses, na mesma altura, chamavam pátio a outro espaço, um espaço que se situava fechado por paredes, que se encontrava na casa, mas com uma entrada interior. cet espace à l'intérieur, Ou seja, era um espaço les gens devraient interior, segundo a etiqueta. Quando as pessoas chegavam ou saíam, as pessoas deviam estar ao lado a fazer companhia, cumprimentavam-se com um passou bem, com as mãos, mas era só no século XVIII, e isto permite-nos compreender là c'était bem. ça c'était une autre maison parce que beaucoup de notre Temos aqui outra casa. Uma grande parte do nosso património e é muitas vezes mal restaurado, mal feito, mal interpretado. Temos aqui um eirado, que é esta estrutura que tinha uma espécie de teto com colunas, e as pessoas tinham que estar na parte de cima. As carruagens chegavam aqui a este pátio fechado, com paredes à volta, e as pessoas estavam então neste andar de cima para receber. Temos também aqui uma estrutura típica nossa, que é um alpendre. Voltemos à varanda. A varanda no século XV é um claustro e temos um documento que descreve a primeira vez que se falou de varanda, que era aqui este claustro.
E aqui temos um palácio real, uma representação do rei e todos estes aspectos são bem conhecidos do público. Et c'était vraiment les 2 sont des représentations de la famille Temos royale. então aqui as representações da família real e do reino. Voilà, et là, Então, o eirado e a varanda sempre possuíram esta cenografia como um balcão do teatro, da ópera. Isto sempre esteve ligado a esta relação, como vemos aqui no século XV. ce qui arrive, c'est au XVIe siècle, il y a une explosion de cette, No século XVI dá-se uma explosão desta estrutura, à Lisbonne, sobretudo pelo Palácio Real em Lisboa, que, como podem ver, era possuía uma arcada dupla, uma espécie de grande varanda. le commencement, et puis la première référence parle de pont. Après, après, il parle de varanda. Et donc, Foi a primeira referência de Dupont quando falou pela primeira vez de varanda, que retoma esta estrutura. Temos aqui uma miniatura, por vezes são representações em miniatura, em que podemos ver a varanda. aujourd'hui, c'est l'ambassade de France. Temos aqui outro exemplo, que atualmente é a Embaixada de França, mas que perdeu esta varanda. Muitas destas casas tiveram que perder alguns elementos porque foram transformadas. Sim, sim, vou avançar. Aqui podemos ver a mistura entre o eirado, esta espécie de varanda que servia para visitas, e em que temos uma mistura de funções entre varanda e eirado. É uma espécie de evolução. Aqui está muito claro, é um dos exemplos. Des exemples qui sont beaucoup normalement. Temos aqui vários exemplos com duas torres e uma varanda. Aqui temos a varanda que dá para o jardim, que desenvolveu várias variações tipológicas. E também temos aqui a varanda da entrada. Aqui temos um pátio fechado, como referi, para recebimento, com a colunata. Pelo que temos esta relação entre a varanda e as chegadas e partidas neste pátio. Aqui temos outro exemplo, que atualmente é a Embaixada de França. E é interessante porque muitas vezes estes pátios foram destruídos, até os monumentos nacionais. Como não tem um aspecto francês, o monumento foi transformado, sendo que a conceição e os espaços e a identidade inicial foi destruída. Temos aqui outros exemplos, uma varanda ligada a esta entrada com um pátio. Neste exemplo também. Temos aqui outra variação com a entrada exterior. Anteriormente não tínhamos aqui um jardim, tínhamos um pátio. Aqui temos um exemplo interessante com este eirado da entrada que chega ao século XVIII. Antes era um palácio de um bispo, de um arcebispo. Antes tínhamos aqui um muro que foi retirado há pouco tempo, há 30 ou 40 anos. Então, retiraram o pátio, puseram paredes e todas estas estruturas transmitem um significado. Aqui temos a varanda do século XVIII com a influência francesa, claro está. E agora vamos passar para as Índias, se me resta algum tempo. Temos aqui este eirado
que vai para as Índias, nosso património do século XVI e XVII desapareceu praticamente nas Índias. Aqui temos um desenho, o Palácio do Vice-Rei, destruído no século XVIII, e vemos aqui varandas semelhantes às portuguesas. Aqui também grandes varandas com uma entrada central, outra. E outro tipo de varandas em casas coloniais. Estas casas geralmente são casas de padres, porque nas Índias os padres tinham boas condições sociais. Tinham grandes casas. E aqui outro aspecto, as varandas nas Índias. E aqui várias casas mais típicas de Goa, com este eirado, sempre na entrada, como uma espécie de sala. Havia problemas com as castas e estas casas geralmente eram casas de brahmas, católicos, que não podiam ter contacto com outras castas. E aqui estes eirados serviam de transição entre o exterior e o interior. E aqui temos a varanda no Brasil. O Brasil é mais aberto, menos hierarquizado. E aqui temos o tipo de varanda que constitui a casa colonial típica. Típico do início do século XVIII. Aqui o Palácio Imperial no Brasil, Rio de Janeiro. Uma varanda bastante grande e os edifícios do século XIX vão fechar essas varandas. E, por fim, teremos casas bastante neoclássicas, muito europeias. E aqui o regresso da varanda em Portugal. É engraçado porque muitas vezes esta varanda é o exemplo para o Brasil. Aqui é o contrário. É o Brasil de regresso a Portugal. E aqui, por fim, um italiano, um arquiteto italiano. Geralmente são os estrangeiros que percebem melhor a identidade dos países onde estão. E aqui imagina uma casa e desenha esse eirado, esse alpendre, com os vários elementos típicos da história arquitetónica portuguesa. Agora, a última intervenção em português. Infelizmente, não conseguimos ter mais auscultadores. Je ne sais pas du tout quel est le numéro pour la piste. Est-ce que vous pouvez peut-être aider? En tout cas, désolé pour tous ces problèmes techniques. Eu peço perdão por esses problemas técnicos. Podem mudar o canal nos auscultadores.
donc ce sera sur le canal numéro 1. Et pour ceux qui ont besoin de changer, on aura l'information. O francês vai estar no canal 1. D'accord, donc le portugais c'est le canal 2. Et il y a un petit Português no bouton canal au centre 2 de votre boîtier e no centro pour pouvoir podem changer de canal. mudar para o canal Est-ce que tout est 1. bon au niveau technique? Merci beaucoup. Voilà, donc encore vraiment désolée pour ce manque de casque. J'espère que pas trop de monde. Peço mais l'a uma remarqué. vez perdão, espero On n'aura que pas le temps de faire les não traductions. sejam Malheureusement, impactados. la richesse du festival fait qu'on est obligé de suivre les contraintes. Não poderemos fazer a interpretação consecutiva devido às La restrições de traduction a horário. posteriori, vous m'avez compris. Et donc voilà, si vous avez une bonne âme lusophone ou qui a le casque à côté de vous pour vous aider à suivre, vous avez aussi le PowerPoint. Donc voilà. Tem aqui também o PowerPoint se quiserem tentar seguir e não tiverem os escutadores. Posso? Muito boa tarde a todos. Peço imensa desculpa por esta confusão, mas o inglês não foi opção e, portanto, eu terei mesmo que falar em português. E eu trago e peço-vos a todos que recuem agora alguns séculos e que vamos falar daquilo que antecede um pouco o que os meus colegas acabaram de falar. Eu trago um problema específico também, trago um momento no tempo como se fizéssemos uma radiografia, precisamente para explicar que nos primeiros séculos da Idade Média em Portugal não temos grande informação sobre a morada nobre, temos alguns pormenores sobre aquelas que foram algumas das moradas ocupadas pelos reis cristãos na sequência da conquista do território aos muçulmanos, mas essas moradas foram naturalmente muito transformadas no decorrer dos tempos e, portanto, o Alcácer de Coimbra e o Alcácer de Lisboa, os castelos apalaçados dos muçulmanos, não são já vestígio medieval, mas vestígios muito posteriores. A escassez de vestígios materiais, a ausência de arqueologia, o facto da corte ser itinerante, o facto também dos palácios serem construídos com materiais algo efêmeros, faz com que só a partir de 1390 nós comecemos a ter vestígios materiais importantes. E é precisamente este momento no tempo, digamos que este zoom sobre este espaço-tempo, que eu gostaria de trazer aqui. 1390, 1450. É um tempo que corresponde à chegada da nova dinastia de Avis ao poder. É um tempo que corresponde ao reinado de Dom João I, que casa com Dona Filipa de Lencastre, portanto filha de Jeanne of Gant e de Eduardo III de Inglaterra, já lá iremos, e que constituem uma família real que ficou muito marcada na história de Portugal pela sua coesão, pelo longo reinado e pela introdução do ponto de vista cultural, político e também da vida material, dos vestígios materiais, da cultura material, como um tempo novo. E é justamente desse tempo novo em que nós, primeiramente, começamos a ter notícias e as notícias sucedem-se no tempo. E não são apenas as notícias de uma nova importância conferida à residência nobre, são também as próprias residências que, a partir deste momento, marcam a sua presença e marcam-na até hoje. Obviamente que muito transformadas, muito restauradas sobretudo, mas apesar de tudo e com o cuidado necessário, nós conseguimos perceber que há um modus novo, há uma nova forma de agir, há novas preocupações com o conforto, há novas preocupações com a multiplicidade de espaços, há sobretudo aquilo que vem responder a necessidades novas da sociedade. Eu tentarei analisar convosco algumas destas moradas, mas penso que é essencial percebermos
e é esse, no fundo, o problema que eu quero aqui trazer, a contemporaneidade deste problema em Portugal com aquilo que se passava em toda a Europa. Em todo o Ocidente, de facto, podemos dizer que desde a queda do Império Romano, é este século XIV o primeiro em que a arquitetura volta a ter um papel importantíssimo no discurso político. E isto significa que todos os reinos, França, Inglaterra, a corte papal, que será sempre o modelo a seguir, mas também todos os reinos peninsulares estão a dar uma nova atenção às moradas régias. E por razões muito simples, ao mesmo tempo muito complexas. O poder político estava a mudar, a centralização do poder começava a atingir um grau de complexidade importante, que se traduzia também, no fundo, na criação de uma enorme quantidade de cargos administrativos e, sobretudo, no crescimento exponencial das cortes. Ou seja, a morada régia era não apenas a morada da família real, mas a morada de centenas de pessoas que no cotidiano assessoravam a família real. E todo este ambiente cria naturalmente tensões, cria naturalmente uma concorrência e cria a necessidade absoluta de criar normas, de criar códices jurídicos e normativos que vêm regulamentar toda a vida da corte, sobretudo a vida da família real, do monarca à cabeça, quer na sua face privada, quer na sua face pública. E tudo isto decorre, sem dúvida nenhuma, daquela que é também uma transformação política e social, ou seja, a doutrina filosófico-política da Idade Média, que faz do rei um ser misto, ou seja, a bicorporalidade do rei. O que é que isto significa? Que os teólogos e os filósofos ingleses à cabeça, mas no fundo, continuando aquilo que a corte papal já tinha feito, vêm reconfigurar a figura do rei. O rei é agora algo misto, um ser misto. É um homem como todos os outros, portanto é um ser humano, mas é simultaneamente um ser sagrado através da unção, através da coroação. E é precisamente esta natureza mista, mística do monarca que faz com que ele se veja, a partir daqui, forçado a aquilo que poderá ser considerado um paradoxo. Por um lado, esconder a sua natureza humana, por outro, expor a sua natureza divina de vigário de Deus na terra. O que é que isto significa? Na prática, que o rei tem, por um lado, que se resguardar na sua vida privada, tem que se mostrar na sua vida pública. É o rei exibido e o rei oculto. O que é que isto significa em termos arquiteturais? Que a arquitetura tem que responder rapidamente a estas novas necessidades. Uma corte complexa, com centenas de pessoas, onde o monarca e as principais pessoas da família real, e lembremos que isto acontece quer no ramo masculino, quer no feminino, rei, rainha, infantes e infantas, tudo isto faz com que a arquitetura tenha que responder a novas necessidades no sentido de aumentar a superfície global, multiplicar os domínios especializados, cada compartimento passa a receber uma função específica e, simultaneamente, regular, impedir o acesso total ao rei. Portanto, há toda uma nova filosofia política em que na corte e nas centenas de pessoas que vivem na corte, apenas algumas terão acesso progressivo até ao rei. Ora bem, isto evolui rapidamente em toda a Europa, desde logo em França, e obviamente que o reinado de Carlos V será um reinado importante. As obras anteriores no Palácio de la Cité, as obras no Louvre, as obras em São Paulo ou em Vincennes serão moda e serão modelo para toda a Europa, mas também, naturalmente, em muitas outras cortes europeias. Inglaterra, sem dúvida nenhuma. E é a Inglaterra que nos interessa particularmente pelas ligações que tem ao reino português. Estou a mostrar-vos os diapositivos, as imagens dos palácios de Windsor e Savoy ou o palácio de Kenilworth. São palácios para nós particularmente importantes porque são aqueles em que cresceu Filipa de Lancaster. Filipa de Lancaster
era neta do rei Eduardo III de Inglaterra e era filha do poderosíssimo John of Gant. É precisamente Dona Filipa de Lencastre que aos 27 anos, o que é uma idade avançada do ponto de vista medieval, e isso interessa-nos porque é uma mulher extremamente culta, que vive numa das cortes mais cultas da Europa, que contacta com intelectuais como Froissart ou como Chaucer, que vem para Portugal com 27 anos e que efetivamente trará consigo, na sua bagagem intelectual, toda uma cultura material que ela tinha aprendido, vivenciado, experienciado no tempo em que estes 3 grandes palácios estavam em obras. E estas obras vinham rigorosamente no sentido de multiplicar todos os compartimentos de uma forma horizontal, permitindo precisamente que esse cortejo de cortesãos tivessem um acesso regrado, um acesso muitas vezes limitado àquilo que era a figura real. Ora, Dona Filipa de Lencastre, do meu ponto de vista, e é a tese que eu defendo, baseada também em muitas outras transferências culturais que ela faz de Inglaterra para Portugal, e que aqui obviamente não tem cabimento no tempo que temos, é muito provavelmente uma peça fundamental naquilo que será a grande transformação que ocorre nos espaços portugueses nesta altura. Este quadro mostra-nos a figura, no fundo, mostra-nos a família real, com o lado legítimo e o lado ilegítimo, mas todos eles grandes construtores de passos. E aquilo que nós notamos em todos, de uma forma absolutamente inequívoca, é que a passagem do que era o antigo paço, com espaços muito circunscritos e polivalentes, essencialmente baseados em 3 elementos, a sala, a grande sala, a capela e a câmara, passam agora a subdividir-se, a multiplicar-se e a especializar-se. Funções, protocolos específicos que estão escritos, que estão ordenados, são as ordenações ou leis. Em Portugal, e era essa a questão que eu gostava de trazer, nós temos 2 elementos que são absolutamente invulgares. Nesta geração real, todos os filhos de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre foram autores de livros vários, desde manuais de caça até, por exemplo, ao leal conselheiro. E nós temos um livro do rei, Dom Duarte, o rei que se segue a Dom João I, onde espantosamente ele descreve o que deve ser uma casa real, o que deve ser uma casa nobre. E é pelas palavras do monarca que estava a mandar construir palácios, aumentar palácios, que ele próprio mediu o Palácio de Sintra, que nós temos um testemunho de alguém que de facto estava por dentro do problema. E ele refere 5 salas ou 5 compartimentos em enfilade que vão desde o mais público num extremo até ao mais privado no extremo contrário. Sala, antecâmara, câmara, trescâmara e oratório. Todos eles têm nomes diferentes consoante o reino europeu. Podemos falar em retraite, em retreat, recâmara, mas por toda a Europa, esta transformação radical nos palácios, que séculos depois nós encontramos, por exemplo, em Fontainebleau, e nos parece absolutamente normal, todo aquele conjunto de compartimentos onde as famílias reais viviam, tem aqui, no século XIV, nesta cronologia entre 1350 e 1450, o seu início. Dom João I e Dona Filipa de Lencastre começaram as obras nos seus vários palácios. Lembramos-nos que falamos de uma corte ainda itinerante. Logo em Évora, no princípio do reinado, mandando fazer várias câmaras e uma retrete, mas também em Almeirim, onde temos aquilo que se chama um assentamento de passos, grandes salas, câmaras, retretes, varandas, casas nos sobrados e terrenos, ou, por exemplo, no Paço de Leiria, que conjuga várias destas características que estavam justamente no coração da mudança. A varanda, que o meu colega acabou de falar, e que, obviamente, também demonstra uma outra atenção dada à paisagem, mas também ao controle dos domínios, mas, sobretudo, esta ideia de 19 compartimentos em 2 pisos, que significam exatamente essa progressão de um lado para a rainha, do outro para o rei. A varanda que não poderia faltar e
ao mesmo tempo que decorriam obras nos grandes alcáceres de Lisboa e Coimbra, mas que não conseguimos hoje em dia especificar, temos o Palácio de Sintra, esse sim, onde existe toda uma ala acrescentada por Dom João I, que é exatamente esta que está cinzento mais claro, e que no fundo não vem substituir a ala anterior, dionisina ou inclusivamente islâmica, vem acrescentar todo um conjunto de compartimentos. Aqui falamos já de 25, onde toda essa função especializada está em marcha. As grandes salas, os tetos pintados, a capela que não poderia faltar, as cozinhas muitas vezes ainda afastadas por questões do fogo, mas que as próprias chaminés, um pouco por todo o palácio, significavam exatamente essa nova preocupação com o conforto e tinham também, obviamente, uma nota de prestígio e, sobretudo, visível quer em plantas do século XIX, quer no desenho de Duarte de Armas de 1510, nós vemos ali assinalado a vermelho o que eram grandes apartamentos, ou aliás, grandes espaços do palácio, divididos em pequenos apartamentos, precisamente para as centenas de pessoas que a partir desta época ocupavam as cortes. Lembremos-nos que Dom João I tinha cerca de 400 pessoas na corte e essas dependências foram visíveis em Sintra, pelo menos até ao século XIX. O mais curioso é que esta preocupação pelas moradas transmite-se depois aos filhos. O infante Dom Henrique, no convento de Cristo em Tomar, o infante Dom Pedro, no Palácio de Tentugal, o infante Dom João, no Palácio de Belas ou nos inícios do Palácio da Bacalhoa. Se passarmos para aquilo que é o ramo bastardo, mas que vem a dar origem a uma das famílias mais importantes, mais ricas de Portugal, a Casa de Bragança, que a partir de 1640 chegará ao poder, nós temos, para além do grande palácio em Lisboa, de que infelizmente tão pouco se sabe, as obras feitas em Chave, as obras feitas, por exemplo, no Paço de Barcelos, de que tão pouco resta, mas que Duarte de Armas representou ainda com um número muito elevado de compartimentos torriformes, ou o magnífico palácio, apesar de todo o restauro exercido, o magnífico palácio do Duque de Bragança em Guimarães, que com a sua planta quadrangular e as suas várias alas, as suas imensas chaminés, a canalização interna, vem demonstrar exatamente essa procura de uma maior visibilidade, de um maior protagonismo e também de conforto. Apesar de tudo, as críticas aos restauros tiveram agora na descoberta de uma planta do século XVI, pelo menos um indício de que muito se mantém daquilo que existiria à altura. E aqui estamos a ver precisamente um pop-up dessa planta que nos mostra a parte de trás desse palácio. Um palácio que já foi, por José Custódio Vieira da Silva, identificado com modelos de Maiorca e queria apenas mostrar-vos o sucessor do Conde de Bragança, do Duque de Bragança, desculpem, portanto o neto de rei, Dom Afonso Conde de Orém, que mais uma vez, pondo naturalmente a descoberto tudo aquilo que são as influências que por toda a Europa circulavam e Portugal, embora periférico geograficamente, não o era de forma alguma do ponto de vista cultural, que estão perfeitamente visíveis neste Paço de Orém, ainda com uma componente militar muito forte, mas também com uma componente de tomar posse do território ainda mais visível e que encontra as suas semelhanças, quer em várias rocas italianas e, para acabar, este grande ciclo construtivo, este frenesim que no fundo nos marca em Portugal, paralelamente ao que acontecia na Europa, uma nova fase de vivência da morada medieval. Muito obrigada. Merci beaucoup à tous les trois. Donc maintenant, nous allons... Muito obrigada a todas, todos. Agora temos cerca de 15 minutos para as perguntas e respostas, talvez um pouco mais. Vou circular pela sala para receber as suas perguntas. Alguém tem uma pergunta? Levantem a mão, por favor, caso contrário, não consigo ver.
Relativamente à varanda, gostava de saber se a varanda das casas do Sudeste provêm da mesma família que as varandas que fazem a volta de toda a casa. Não ouvi, peço desculpa. A varanda. No sudeste da França, temos a varanda que envolve o edifício. Pelos vistos, há uma tipologia arquitetónica no sudeste de França, mas também no antigo Império Colonial francês, que chama-se varanda, de la maison que envolve a casa, faz o perímetro da casa. A parte de fora? Sim, do lado de fora. Será que tem uma ligação com a varanda portuguesa? Será que os nomes estão ligados à à etimologia? Bon, si je- en Louisiane aussi. Na Louisiana também, nos Estados Unidos. Não, o que eu encontrei foi em Pondichéry. Estive em Pondichéry, trabalhei durante algum tempo lá e encontrei uma relação que me pareceu muito estranha, mas afinal de contas havia um conjunto de grandes comerciantes que tinham sido os primeiros proprietários em Pondichéry. Os franceses utilizaram os portugueses que viviam ali, porque o Império de Portugal eram os franceses, os holandeses, os ingleses, cada um tomou posse de uma parte do território. Mas havia alguns comerciantes que já estavam estabelecidos nas Índias, em diferentes cidades. Há casos de pessoas, de homens que casaram com as filhas de governadores franceses em Pondichéry, até com grandes diretores. Nesse caso, pode haver uma influência. Tudo isso está muito entrelaçado. Nada é muito claro, mas em Pondichéry havia um tipo de pátio em que as pessoas faziam referência ao pântano, mas eu não vejo nenhum pântano. Era de lado, era de viés. Os pátios de honra era central, era um eixo. Mas parece-me que há uma ligação, sem dúvida, uma influência de França. E a influência portuguesa, a experiência dos trópicos, não podemos esquecê-la, porque tínhamos 100 anos, 1500 a 1600, e somente no século XVII chegaram os outros países, ou seja, nós tínhamos 100 anos de experiência muito forte, muito rica, num ponto de vista arquitetónico, de trocas, de intercâmbios culturais. Y a-t-il une autre question? Há mais perguntas? Oui. Bonjour, merci pour ces présentations très riches. Muito obrigado por esta apresentação muito enriquecedora. Na segunda apresentação, mencionou-se a influência italiana e a presença de lagos. Tivemos outra apresentação em que se atribui a uma origem indiana. E outra pergunta é o termo lago que me interroga, porque sim, são grandes espaços de água, mas parece mais um charco do que um lago. Première question, c'est pas du tout le lac qui est italien, c'est le Tempio. Não era a questão não era o lago italiano, era um pequeno templo no meio do plano de água que revelava essa influência italiana. Sim, mas
na Índia também tenho elementos de pequenos templos no meio de um lago. Os jardins indianos que nos foram apresentados também, também possuíam uma espécie de templo de origem religiosa. Talvez. É difícil de afirmar porque não temos muitos exemplos antes do século XVI. Seja como for, trata-se da tipologia arquitetónica deste edifício, no caso que mostrei, que é de origem de inspiração italiana. Talvez tenha utilizado o termo de uma forma inadequada, porque em português dizemos lago, se calhar em francês não dizemos lago, talvez seja outro termo, peço imensa desculpa. Na realidade, no século XV havia um templo, e chamávamos-lhe templo, que na realidade era um reservatório. E também há no século XV, que era oferecido pelo rei, em Sintra, uma prenda para um nobre. E temos o documento que indica isso. O documento nomeia essa propriedade como o Reservatório das Laranjeiras e era de origem italiana. Tratava-se de um jardim e de um grande reservatório que ainda existe atualmente. E ao lado há uma capelinha. Há documentos do século XV que citam a capela, que indicam que havia uma capela no Jardim do Rei, em Lisboa, e outra capela num lugar desconhecido, mas fazia-se menção a uma capela com o reservatório. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Mais pour revenir à ce sujet, est-ce qu'en fait, on ne parle pas de bassin Não falamos de bacia porque um lago é natural, um pequeno lago pode ser artificial, penso nomeadamente nos lagos dos monges, se bem que o resto é regular, mas uma bacia é uma criação artificial, a meu ver, portanto, todos os limites são regulares. Aqui, em Fontainebleau, é um caso particular, porque temos aqui este laguinho de carpas com bordos regulares e irregulares, mas aquilo que apresentou na arquitetura portuguesa ou indiana são planos de água com bordos normalizados, regulares. Sim, sim, ok. Não era um lago que eu queria dizer, era um tanque. On a les mots des documents. Nous, on dit c'est Sim, em francês dizem étang et pas lac e não lago. Ok. Mais alguém tem uma pergunta sobre os lagos, os tanques, as lagoas, os charcos? Talvez tenha uma última pergunta, assim pode ser que estimule mais alguém. Falou sobre os azulejos como sendo uma marca indubitável das mansões nobres portuguesas. Será que isto também se traduz no ultramar, no Brasil, na Índia? E qual foi a sua produção? Como é que tal se organizava? Quais eram os gostos? No Brasil, sem dúvida. Na Índia é mais difícil de dizer, como o Helder explicou. Não temos palácios do século XVI que restam desse tempo na Índia. Temos talvez algumas igrejas, mas de uma produção persa, mas não portuguesas. No Brasil, no entanto,
é de origem persa, mas importado, porque nós gostávamos disso. E então utilizamos não só nas igrejas, mas também nas casas. Isso foi aplicado numa grande casa. Houve uma revolta contra o poder português no Brasil e a casa foi destruída. Mas ainda restam vestígios dessa casa e apresentavam, portanto, o mesmo tipo de azulejos de origem persa. Foram importados e era mais fácil do que vir de Portugal. No Brasil era proibido produzir azulejos. Não podíamos produzir localmente para proteger as fábricas de Lisboa. E foi sobretudo nos séculos XVIII em que a produção de azulejos foi exportada para o Brasil. Du coup, une autre question qui se serait lancée entre-temps. Então, mais alguém tem uma pergunta? Eh bien, merci beaucoup Muito obrigada pour votre participation. pela sua participação, obrigada pelas apresentações. Mais uma vez, peço desculpa pelos problemas técnicos. Boa continuação a todas e todos.